A gente vê como o Espírito Santo linka as coisas, né? Provérbios capítulo 11, Provérbios 11 e o verso 29. Só a primeira parte do verso você vai entender quanto é pesado isso. Acharam? Olha o que Salomão vai dizer. Quem perturba sua casa, herdará o vento. Amém. Quem perturba a sua casa, herdará o vento. Eu queria trabalhar essa manhã conselhos para não herdarmos o vento. Amém, irmãos? Imagine a cena clássica de um filme. Morre o patriarca da família, podre de rico. Juntam-se lá os familiares, os agregados, que casamento é igual CD, né? Você compra por causa de uma música e leva 12 para casa, né? Tem agregados, família, parente, vizinho, cunhado, um monte de gente. Imagina a cena clássica. De repente o advogado da família vai ler o testamento e começa: para minha esposa adorada, amada, que sempre esteve comigo, eu deixo as minhas propriedades, vai elencando aquele monte de coisa. Para minha filhinha querida, eu deixo os cavalos de raça, eu deixo as aplicações, as joias. E aparece aquele que sempre tem em toda a família. E ele fica lá no canto, resmungando, de braço cruzado, porque ele sabe que não vai ganhar muita coisa. Mas imagine se o advogado pega e diz assim, ó: você, fulano, você vai herdar o vento. Para você eu deixo o vento. Eu deixo o vácuo, eu deixo o nada. Eu deixo a irritante insustentabilidade de ser. Você não é nada, nunca foi nada, vai ganhar um nada, porque você não plantou nem colhe. Você não é ninguém. Imagina a experiência de você herdar o vento. Quando a gente fala de herança, ninguém imagina algo sem substância alguma. É impossível você falar herança e ninguém pensar em nada. Só que vem simplesmente Salomão e vai dizer isso aqui, ó: aquele que perturba a própria casa vai herdar o vento. Aí, irmão, sinceramente, muitas pessoas, embora não saibam ainda, já estão com seu futuro condenado. Esses vão herdar só o vento. Nós estamos lidando aqui hoje com uma coisa seríssima. O nosso futuro está em xeque aqui essa manhã. A pergunta que eu quero que provoque você, e eu vou na linhagem do pastor aqui, hoje não é um dia para descansar e talvez não para dormir, é para ficar provocado. O que é que você vai herdar? Algo de substância, algo básico, algo profundo ou só vento? Aquilo que é nada. E o vento aqui não é o lado bom da Bíblia. O vento sopra onde quer, o vento bom, o vento que ajuda, o vento do mar, nada disso. Esse vento aqui é cruel. É o vento que insiste em não ser absolutamente nada. Palavra irritante é a palavra nada. É o rompimento inesperado da expectativa. É eu te dar uma caixa de presente com um lacinho. Quando você abre, não tem nada. Pensa na raiva que dá. Herdar o vento. Escute uma coisa, esse assunto é tão sério que chega a ser estranho o fato de ser tão pouco abordado. Talvez seja porque o povo adora fingir que está tudo bem. Eu estava lendo esses dias que no último 1º de abril, né? O famoso dia da mentira, o 1º de abril, as 3 mentiras mais repetidas no Brasil, segundo os sites, foram: eu te amo, está tudo bem, eu gosto de você. Agora, eu te amo e eu gosto de você é uma variação, né? Imagina que os relacionamentos estão em xeque. Porque se está promovendo uma coisa que tem palavra, mas não tem conteúdo. Estamos vivendo uma era de relações de vento. Nós vivemos numa geração, por exemplo, que é apaixonada por um ângulo. O indivíduo ajeita o ângulo, o cenário e faz uma selfie. A menina tirou uma selfie, um monte de areia, toda ajeitadinha, um biquíni, levantou, fez biquinho e tirou a foto. E postou: estou na praia. Quando postaram a foto completa e não só o ângulo dela, ela espalhou um monte de areia na frente da casa, no quintal da casa, e tirou a foto. Porque ela sabe que a nossa sociedade não vai investigar o âmbito maior da imagem, vai se apaixonar pelo ângulo. Nós vivemos uma geração apaixonada por um ângulo, por meias palavras. Somos uma geração plantadora de vento. E quem planta vento colhe tormentas. Herdará o vento. Eu fiz uma breve pesquisa de algumas variações bíblicas dessa tradução, porque essa frase é muito poderosa. Eu peguei só 7, não é nada místico não, é porque só tinha 7 para eu trabalhar. Peguei 7 delas só para ver o que é que esse texto trabalha nessas variações. Por exemplo, essa que eu estou aqui é a Bíblia Brasileira de Estudo, e ela diz: quem perturba, notem um detalhe, quem perturba sua casa,
herdará o vento. A NVI coloca assim, ó, quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. A mensagem de Eugene Peterson coloca, quem não cuida de sua família, acabará de mãos vazias. A Nova Almeida atualizada, aquele que perturba a sua casa, herdará o vento. A NVT, a Nova Versão Transformadora, olha que interessante, quem causa problemas à família, herda, nem botou no futuro, já botou agora, herda o vento. A King James, de 1600 e alguma coisa, ó, o que perturba sua própria casa, herdará o vento. A Bíblia de Jerusalém, uma das melhores, se não a melhor das traduções, quem deixa a casa em desordem, herdará o vento. Percebe como é sério esse texto? Os verbos do caos variam aqui, ó, perturbar, causar problemas, descuidar, a gente poderia incluir tranquilamente o desprezar, que o pastor falou aqui, deixar a casa em desordem, todas as variações terminam com a mesma herança, o vento. Já parou pensar você trabalhar a vida inteira, se esforçar para criar sua casa, sua família, honrar sua família, e dentre esses tem alguém completa desordem, completo caos, de modo que tudo que você faz para deixar como herança, essa pessoa não pega nada, porque dentro da sua casa ela é capaz de apenas filtrar o nada, então ela se abraça ao vento. Alguém que provoque todo esse caos e herde apenas o vento, pode ser classificado numa única palavra que o livro de Provérbios usa muito, o tolo. Uma figura sinistra que desestabiliza e contamina a realidade ao seu redor. E escute uma coisa aqui, ó. O tolo na Bíblia não é o bobo, o abobalhado. É o indivíduo que sabe muito bem suas ações. Ele manipula sentimentos. Ele ajeita, ele faz uma espécie de coreografia do caos. Ele faz de tudo para desestabilizar o ambiente. É aquele indivíduo que quando tem 5 pessoas conversando e sorrindo, ele se aproxima. Quando ele é o 6º elemento, a conversa acaba. É tão sério que Provérbios vai dizer que o tolo só dormindo dá paz. Só quando ele dorme ele tem alguma paz. Sabe o que Deus está falando aqui para nós essa manhã? É preciso lembrar aqui hoje que tipo de ações nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, para não atrapalharmos a plantação de alguém, para que a colheita dele seja de fato aquilo que ele plantou, e não apenas o que a gente vai se infiltrar no meio para sujar a plantação do outro. Porque quem faz isso, na Bíblia, vai colher o vento. Às vezes, eu tenho um amigo, que ele é meio doido da área da filosofia, e ele brinca assim, quando alguém chega para ele e fala assim, ora por mim, ele fala, de jeito nenhum, não vou me meter entre você e Deus. Não faço ideia do que está acontecendo entre vocês, vai que você está colhendo seus ventos. É ou não é? Olha que interessante, nada é mais perigoso para o futuro do que destruir a própria família. E aqui, irmãos, eu faço uma coisa assustadora, eu tenho que dizer isso. Nós vivemos numa geração de gente que vai colher o vento. Porque é uma geração de gente absurdamente contrária à ideia e o ideal da família, absurdamente contrária à ideia da relação pura e profunda, gente que se afasta de tudo que é belo, bom e bonito, gente que não procura crescer, gente que passa a vida seguindo o seguinte mantra, a minha vida é minha e eu faço dela o que quiser. Está aí um erro ridículo. Você já viu gente que fala, só Deus pode me julgar? E você não treme de medo disso, não? Pensa por um momento. É gente plantando as sementes do pior de todos os ventos. Escutem uma coisa, o texto de Provérbios é um conselho para todas as famílias, um conselho urgente. Cuidem da paz das suas casas, pelo bem do futuro. E aqui eu vou dizer uma coisa que é profética. A nação não sabe disso, é inconsciente, mas ela clama desesperadamente para que a igreja não baixe a guarda, para que a igreja permaneça lutando pelos ideais da palavra, da família, do casamento, da criação de filhos. Esse mundo está detonado, vento para todo lado. A igreja ainda tem que ser o lugar que levanta bem alto o estandarte da graça e diz, aqui não. Aqui a gente permanece fiel, aqui a gente permanece amando, aqui a gente permanece glorificando a Deus nas ações. Aqui na nossa casa, se bater algum vento é de refrigério, é de Deus na casa, é do Espírito do Senhor andando por aqui, porque conhece o ambiente. Aqui a gente não herda vento, aqui a gente é levado pelo vento do Espírito. E é diferente. Então, eu quero, com base nisso, rapidamente,
extrair desse texto pelo menos alguns conselhos para nós não herdarmos o vento. Todo mundo entendeu até aqui? Primeiro conselho, guarda isso aqui, ó. Cuide bem do próprio caráter. Se você não quer herdar o vento, cuide bem do próprio caráter. Como é importante isso? Gente, nós vivemos numa geração que é tão complicada porque ela adultera algumas palavras. Então é um negócio muito sério. Por exemplo, hoje, se você chegar num currículo de empresa, de trabalho, e colocar só uma pessoa humilde, esquece a vaga. Porque no tempo que a gente vive, humildade virou defeito e orgulho virtude. Só que como todo mundo sabe que orgulho é uma palavra esquisita, deram um jeito de maquiar ela. Então ninguém chega para você e fala, eu sou orgulhoso. Ele diz, eu tenho atitude. É a mesma coisa, não é? Nós vivemos na geração que faz tatuagens verbais, semânticas. É muito perigoso isso. Então escute uma coisa, você só cuida bem da própria casa quando aprende a cuidar bem do próprio caráter. E cuidar é uma das fórmulas bíblicas do amar, porque quem ama, cuida. Na Bíblia tem um princípio devastador, eu estava falando com o pastor Jean Porto aqui, ó, aquilo que você despreza, perde. Mical desprezou Davi e perdeu. Aquilo que você despreza na Bíblia, você perde. Cuide bem da sua casa, cuidando bem do seu caráter, porque quando você despreza o próprio caráter, você o perde. E alguém sem caráter bagunça a casa, e bagunçando a casa vai herdar o vento. Olha o que Deus está falando para a gente aqui essa manhã, é muito sério. É tempo da gente fazer uma faxina na mente, uma faxina na alma, e começar a entender que aqui dentro, Deus está colocando a casa em ordem, mexendo em cada canto do nosso ser. Eugene Peterson escrevia que todo cristão, quando chega na porta do templo, o Espírito Santo passa por ele e pendura uma placa no peito, em obras. Deus está trabalhando na gente. Por isso que machuca, dói, sangra, fere, é porque Deus está arrancando a fiação velha, tirando as velhas tintas, porque Ele vai morar pessoalmente, então reconstrói, Ele faz um castelo de habitação. Deus está aí. Interessante que tem gente que até luta pela família, só que a dos outros, e ele perde a sua. Nós temos campeões de salvar famílias dos outros e perder as próprias. Não é estranho? Gente que ama o próximo, mas não ama o mais próximo. Gente que consegue ter os mais tremendos discursos, as mais tremendas mensagens para a família dos outros, tem tempo para a filha dos outros, consegue ouvir e entender o problema do outro, releva as crises do outro, mas não ouve a própria filha, não consegue conversar com a própria esposa, nunca tem tempo para o próprio filho, faz de tudo pela família do outro. Gente apaixonada pelo ideal da família, mas não pelo real da família. Entre o ideal e o real tem uma distância imensa. No ideal, tudo era para ser lindo, maravilhoso. Na real, não é. No ideal, todo casamento era para ser perfeito. Na real, você sabe quem é casado. É ou não é? Faz parte do pacote. Ideal versus real. Uma tensão sempre plena. Por isso que é tão importante a gente lembrar. Cuidar bem do próprio caráter. É preservar-se para não herdar o vento. Olha o que Deus está falando para você aqui hoje. Mantenha as rédeas do seu barco sempre ajeitadinhas. É o caráter. Porque quando o vento de Deus vier, aí sim você vai conseguir navegar nas águas do oceano do Espírito Santo. Esse Espírito é diferente. E esse vento é diferente. Escute uma coisa aqui, ó. O Milor Fernandes diz uma coisa que eu acho que ele acertou em cheio. Um antigo pensador e humorista brasileiro, ele escreveu assim, ó, olha que tremendo: só há plástica no rosto, no seio, nas nádegas, na careca e na papada. Nenhum pitangui para inventar uma plástica no caráter. E se tivesse plástica no caráter, você faria? Pensa por um momento. Fazer plástica no caráter. David McClendon escreveu o seguinte, ó, o caráter é um pedestal que determina o peso que uma pessoa pode sustentar. Se o seu caráter é do tamanho de um palito de dente, então só consegue sustentar um selo postal. Mas se o seu caráter é tão espesso quanto uma coluna, então você consegue sustentar uma laje. Olha o que Deus está falando para a gente aqui hoje. É tempo da gente fortalecer as bases do nosso caráter. Sabe como é que Deus faz isso com a gente? Ele faz com que a gente lide com tempos difíceis, com filhos complicados, relacionamentos turbulentos. Isso vai ajeitando a gente. É como faz para afinar um instrumento. Deus às vezes aperta, mas a gente chega no tom. Deus nos trouxe aqui hoje para lembrar a gente que mexe, machuca, aperta, sangra às vezes. Mas a gente sai livre. Uma vez livre, caráter intacto, a gente não herda o vento. A gente entende e trabalha com esse Deus. A gente está vivendo, irmãos, guarda uma coisa aqui, ó, nós estamos vivendo uma imensa crise de integridade no país. Não basta criminalizar os políticos quando a própria sociedade é corrupta.
O que esperar de um país onde a caneta tem que ficar presa numa corrente na lotérica para não ser roubada? O cara te dá 10 centavos a mais de troco no caixa. Se você não devolve, é o quanto você vale. 10 centavos. Quando a gente cuida bem do próprio caráter, a gente não tenta fazer manipulações do sagrado aqui. Coisa mais tenebrosa que existe é na igreja. E a gente tentar fazer jogos de caráter e de mau caráter com o próprio Deus. Eu não chego cedo, aí eu peço para o anjo furar o pneu de alguém para eu poder estacionar no lugar. Meu filho pilantra não estuda, eu oro para o Senhor ajudar ele a passar no vestibular na mão grande, sagrada, gospel, divina. Como se Deus fosse o grande 171 divino. E o céu fosse um lugar onde se você gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Tomara que o nosso riso seja de nervoso. E hoje o Espírito de Deus fale para nós aqui, se você cuidar do seu caráter, você vai herdar a minha graça. Se você não cuidar do seu caráter, vai herdar vento. Tomara que Deus te faça estender as mãos aqui hoje e só herdar bênçãos, vida, transformação, novos tempos, inspiração, recomeço. Porque não está perdido ainda, graças a Deus. Nós estamos aqui hoje para lembrar disso. O Espírito de Deus ainda trabalha com homens e mulheres de caráter. Gente que não se vende, gente que não se coloca na vitrine, gente que não negocia valores. Escute uma coisa assim, olha que tremendo, se você não quer herdar o vento, então é mais do que fundamental que você entenda quais são os valores que você trabalha, aquilo que enche a sua vida, aquilo que te dá prazer de verdade. A gente vive numa era muito complicada nesse aspecto, porque todos os lados onde você vai tem um jeito, uma manipulação, alguma coisa para fazer. Eu me lembro que logo quando eu comecei a ministrar, há uns 10, 12 anos atrás, e eu fui ministrar numa igreja no litoral de São Paulo. Aí no final do culto, o pastor leva a gente para jantar, aquela coisa toda. E no meio do jantar, o pastor vira para mim e fala assim, meu irmão, você vai explodir. Eu pensei até que era profético. Você vai explodir. Mas eu vou te dar um toque. E sempre que tem um mais do homem é problema. Se esse mais é de Deus, é fantástico. Quando é do homem, é crítico. Ele falou, vou te dar uma dica. Você tem que impostar a voz. Falou para mim, na mesa. Dá uns murros no púlpito. E aí você vai explodir. Você tem conteúdo, você só precisa de ferocidade. É aquela lógica, a lógica que tem hoje, né? Você tem que ser um animal, você vai para cima. O cara falou para mim, pastor, seja a sua melhor versão. Eu brinquei, mas a minha melhor versão do ponto de vista bíblico sou eu morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Eu falei para o pastor, desculpa, mas é que o senhor falou que eu vou explodir. Só que eu não quero explodir, porque o que explode morre, eu só quero viver. A gente vive numa geração que está a todo momento em alta velocidade, esquece de ler as placas das sinalizações. Deus está dizendo para algumas pessoas, reduza, calma, tem obstáculo pela frente, radar, vai dar multa. Se você não cuidar do próprio caráter, vai herdar o vento. Deus está colocando uma sinalização gigante na placa, na rodovia da sua vida. O mais rápido que você puder. Pare hoje e enxergue que o seu caráter precisa de tratamento. Se você fizer isso, você já pode levantar a mão e dizer, graças a Deus, eu não estou na lista dos que vão herdar o vento. Eu estou cuidando do caráter, eu estou cuidando da alma. E o Espírito de Deus faz cirurgias interiores em mim. E eu sei quem eu sou hoje, para a glória de Deus. Não é porque eu mereço, mas porque a sua graça faz de mim o que de fato eu devo ser. Amém até aqui? Amém? Segundo conselho para quem não quer dar o vento, torne-se um poderoso agente de soluções. Anote, torne-se um poderoso agente de soluções. Coisa mais irritante da vida é gente que tudo que olha só enxerga problema. Você conhece alguém assim? Você traz metade de um problema, ele te arruma mais 2. Não é? Eu me lembro que uma vez eu vi um cartoon, eu achei muito interessante. O cartoon tinha lá uma rua cheia de igrejas, e aí numa igreja, você passava em frente a uma igreja, tinha um rapaz muito bonito, uma moça muito bonita, chamando as pessoas para entrarem para o culto. Aí se você está passando ali, a moça ia até você, ou o rapaz vai até você, todo cheio de coisa, e diz assim, olha, entre aqui, nós vamos resolver o seu problema. Aí você fala, mas eu não tenho problema. O cara fala, a gente arruma um, o importante é entrar.
Nós estamos vivendo essa geração do marketing, da propaganda. Tudo tem que estar com luzes, tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser espetacular, porque a gente acreditou realmente em inverter o processo. Jesus chamou a gente para ser sal da terra, a gente acha que é o docinho do mundo. Tudo tem que ser lindo, ajeitadinho, massagens, a gente tem que se sentir bem. Sinta-se bem, varão, alecrim dourado do céu. Se você não for para o céu não tem graça. Jesus é o caminho, você é o pedágio. Onde é que está escrito isso? E a gente vive numa geração que é difícil de lidar, porque é uma geração que não entende-se como solução, só como problema. O tempo todo, você tem que ser cercado de mimos sagrados para ver se suporta a dor de viver quem é. É por isso que é uma geração que tem medo de espelho. Ela vive o tempo todo obcecada pelo que os outros dizem dela. Nós chegamos num nível, aqui eu falo como psicanalista, de que a gente está evoluindo no narciso. Uma geração narcisista é aquela que todo mundo olha para ele. No mito de Narciso tem uma mulher chamada Eco, uma ninfa, apaixonada por Narciso e condenada pelos deuses a dizer apenas a reverberação das últimas frases. Ela é Eco. Nós hoje não somos mais a geração de Narcisos, somos a geração de Ecos. Se você postar uma foto e ninguém recurtir, você está morto de ódio. Você precisa do Eco. O indivíduo posta um negócio e fica olhando para ver se já passou de 10. Passou de 100, deu 1.000, 100 mil, eu sou o cara. Se bater 1 milhão, influencer. Ecos da mesma tragédia, do mesmo caos. É por isso que a pessoa não suporta mais que alguém tire a foto dela. Ela mesma tira, selfie, sai daqui, eu tiro. Porque eu sou eu e ninguém vai tomar-me de mim. É por isso que ele vem para uma reunião como essa e não desliga o celular e nem põe na vibração. Ele quer que toque. Ele chora para que alguém ligue. E ele faz questão de, quando a coisa tocar, a música tocar, ele levantar e atravessar por todo o salão. Porque nesse momento ele brilha. Todos olham para ele. Ligaram para mim, não para vocês. Babem. E ele vai atender lá fora. Fazer igual o irmão que numa igreja, dentro do culto, em plena ceia, domingo de manhã, toca, hoje é festa lá no meu AP. Pensa. Você é chamado a se tornar um agente de soluções e não um causador de problemas. Quem se torna o causador de problemas da própria casa vai herdar o vento. É Bíblia que diz isso. Você deixa de perturbar, esse verbo é muito importante, perturbar a própria casa, quando ao invés de só trazer problema, você se torna um poderoso agente de soluções. Eu vi uma cena numa igreja que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi. Eu fui ministrar numa igreja e aí a gente sentado ali, de repente o pastor fala assim, domingo à noite, culto de domingo normal, o pastor fala, agora vamos ouvir o grupo das crianças cantar. E as crianças saem correndo para frente. Eu gosto de crianças por causa disso. Elas não estão nem aí para a nossa coisa adulta, né? Elas saem correndo tudo quanto é lado, junta tudo na frente, e quando elas estão na frente é que percebem que a irmã que rege, ou não estava, ou foi no banheiro, sumiu, desapareceu. E aí fica aquele problema, e agora as crianças já estão ali na frente. Olha a cena, eu vi isso. Uma menininha, que eu lembro até hoje, com a sainha rodadinha, cheia de bolinha, ela simplesmente plena, cheia de si. Ela sai lá de trás do grupo das crianças, pede para o rapaz trazer um caixote, lá coloca lá, ela sobe em cima, faz sinal para os músicos, os caras começam a tocar, ela rege tranquilamente o hino. O pastor estava do meu lado assim, eu falei, pode investir que é líder, na medula, essa é líder. Ela entendeu, não tem um problema, eu estou aqui. Cristiano Ronaldo, eu estou aqui. Sabe o que ela está dizendo? A partir de hoje, não interessa se faltou alguém, se eu estou aqui, não vai ter um problema, a gente vai cantar. Eu estou aqui para solucionar, eu estou aqui. Eu não vou herdar o vento, minha casa não vai se arrebentar, eu estou aqui. Se eu estou aqui, o Espírito de Deus está em mim, a minha casa vai vencer, a minha filha vai vencer, a minha esposa vai vencer. Eu estou aqui. Olha como é tremendo isso. Quando meu filho nasceu, eu estava lá na sala de parto, desesperado, porque eu fui criado sem pai, meu pai sumiu no mundo, eu não sei nem o nome completo dele, e quem perdeu foi ele, perdeu um filho top, um neto melhor ainda. E eu me lembro que fui lá para ver, né, minha esposa, meu filho, aquela coisa toda. Aí a enfermeira gritou assim no quarto, o pai vai dar o banho, vem ver. Aí encheu de enfermeira na porta para, né, tirar sarro, eu dando banho. Só que eu bem tranquilo, peguei meu filho, comecei a jogar, e ele estava chorando e tal, comecei a jogar água devagarzinho nele, fazer os movimentos que ela falava, oh, faz isso, faz aquilo. E ele foi parando de chorar, foi um momento de graça naquele dia. Porque aí ela encostou aqui em mim, e ela falou, foi a primeira vez que alguém de fora me chamou de pai. Ela encostou bem no meu ouvido e falou, pai, sabe por que ele parou de chorar? Eu disse, não, é porque ele está se sentindo seguro.
Ele tem 17 anos hoje, e ele ainda fala quando eu volto: pai, ainda bem, agora eu estou seguro. Você é chamado para ser o agente de soluções da sua casa. Pare de colocar a culpa na sogra, no cunhado, no problema, na NASA, em Israel, Nárnia. Você está na sua casa, você é o agente de soluções da sua família. Deus te colocou de pé, Deus te deu inteligência, Deus te deu alma, Deus te deu força e Deus te deu gente. Você não está sozinho nessa batalha. É o tempo de você se levantar e falar: na minha casa não, a minha casa não vai herdar o vento. Aqui em casa a gente vai lutar, mas a gente vai sair de pé, a gente vai sair vitorioso. Olha que interessante, o texto de Provérbios é uma advertência dirigida aos relacionamentos familiares. Se uma pessoa com um problema constante se torna um problema constante para a família, as consequências são como um furacão capaz de derrubar a casa. Porque escute uma coisa dolorosa que eu tenho para dizer, mas infelizmente tenho que falar. O fato de você estar atravessando um monte de dores não te legitima a se tornar uma dor para alguém. Porque tem gente que quando sofre, todo mundo tem que sofrer, senão fica complicado. Não é? Aquela coisa angustiante, não, é porque está tudo ruim, tudo complicado, não consegue mais ouvir ninguém, não fala mais com ninguém, porque tem a tentação de enxergar o resto da vida pela lente de uma dor. E aí Deus te trouxe aqui hoje para lembrar que essa dor passa, e você permanece. Quer ver só? Faz um rápido exercício de memória, e lembra de quantas dores você enfrentou da última conferência, a sétimo congresso para esse de hoje, 8º, e você jurava que não estaria aqui hoje, e você está. Porque essas coisas passam, mas você permanece, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. As coisas passam, a gente fica, porque o Espírito que está em nós é maior do que as turbulências que estão lá fora. Tem um provérbio chinês que diz uma coisa interessante, ó: se o vento soprar em uma única direção, a árvore crescerá inclinada. Olha que tremendo. Se o vento soprar só de uma direção, a árvore cresce inclinada. Por isso que quando você fica só batendo num problema, o problema cresce. Porque na dinâmica do psiquismo humano, aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Mas quando alimenta amor, ele expulsa o medo e você fica livre. Olha uma coisa interessante, problemas geram problemas. Só que sua família precisa ser geradora de soluções. Aí significa que hoje aqui, ó, o Espírito de Deus te trouxe para entender o tamanho e a importância do seu lugar na sua família e na sua casa. É Deus dizendo para você assim: você não está aí por acaso, caiu de paraquedas, porque alguém te apresentou a digníssima e vocês casaram. Vocês estão aí porque o céu une propósitos. Porque vocês dois podem fazer grande diferença. Porque juntando os filhos e o ideal familiar que vocês têm, dá para ir muito longe. O problema é quando a gente não entende isso e fica obcecado pelo vento. Escute, aquele que transtorna a própria casa não achará abrigo na tempestade. Aquele que inferniza a própria família não achará amparo na calamidade. Quando o Espírito de Deus nos salva, Ele faz duas ações. Ele tira a nossa alma do inferno e o inferno da alma da gente, para a gente não infernizar mais ninguém. Por isso, se o Espírito te tirou do inferno, mas não tirou o inferno de você, tem alguma coisa errada aí. Não é? É tão importante a gente lembrar disso aqui, ó. Escute isso aqui, ó. Aquele que bagunça a paz da própria casa vai comer apenas o vácuo. Sabe por quê? Porque nem o pó ele pode comer, porque o vento que ele herdou sopra todo o pó. Ele fica tão vazio que nem pó ele tem mais. Herda só o vento. Então mude a estratégia. Ao invés de colecionar intrigas, colecione perdão. Ao invés de colecionar, eu vou falar palavras duras, complicadas, colecione a sensibilidade. A palavra branda desvia o furor. Ao invés de colecionar braços, colecione abraços. Ao invés de colecionar fúria, ódio, caos, colecione a proposta da paz, do abrigo, da segurança. Ao invés de colecionar só fofocas, colecione a celebração do outro. Quando isso acontece, o Espírito de Deus te aproxima de gente como você, gente que está andando pelo vento do Espírito e não herdando o vento das contradições. Mude a estratégia e mude a entrega, ao invés de criar problemas, ofereça soluções. Qual é a solução que você oferece aqui hoje? Tenta imaginar, por exemplo, a família de Jesus. Imagina por um momento, se você olha, por exemplo, na genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, irmãos, sinceramente, se a Bíblia passasse pelos processos de edição que a gente tem hoje para lançar um livro, não caberia com Mateus capítulo 1, jamais, o Novo Testamento. Mateus capítulo 1 só tem os parentes de Jesus dos mais tenebrosos.
Genealogia de Jesus, na genealogia dos judeus não entrava, era raro entrar nome de mulheres. Na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta. Sangue rebelde na veia. Os parentes mais nobres dele, da árvore genealógica, Abraão, Isaac, Jacó, tem um ritmo de mentira na família terrível. O pior pai da Bíblia aparece lá, filho de Davi. E Davi é o único que aparece 2 vezes na genealogia. Um para redimir como pai e outra como abrir a lista dos reis. E aí só entra rei detonado, arrebentado. Se você acha Lava Jato complicado, dá uma olhadinha em Mateus primeiro. Olha lá os reis que aparecem na genealogia de Jesus. Só tem gente complicada, difícil. O nível de crime que aparece é página policial da Bíblia. Aparece, para você ter uma ideia, o nome do assassino, o assassinado e o motivo do crime. Salomão, vírgula, da que fora mulher de Urias. Imagina. Tudo lá naquele texto. Se você torcer, pinga sangue. É pior que o antigo Notícias Populares. E tudo isso afunilando numa menina, de mais ou menos uns 15 anos. Provavelmente analfabeta, de pele escura, praticamente. E ela está lá, naquele lugar, sofrido. Qualquer um hoje entraria com as teorias mirabolantes de hoje e diriam, olha, esse menino não vai prestar. Porque só tem parente quebrado, detonado, afunilou tudo nessa menina e vai nascer, isso não vai dar certo. Só que simplesmente o que vem dela é a raiz de Jessé. É o filho de Davi. É o Deus que muda histórias familiares. É o Deus que protege homens e mulheres. É o Deus que celebra a vida. Ou seja, para quem está em Cristo, não existe maldição hereditária. Ele limpou a ficha da sua família na cruz. E você não causa mais problemas, você é agente de soluções. Você quer ver uma coisa que me encanta na Bíblia? Eu vou fazer um parênteses aqui. Olha que coisa maravilhosa. Vocês me conhecem, eu sou apaixonado pelos detalhes do texto. Aí lá em Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus é convidado para ir na casa de um fariseu. Chega lá na casa do fariseu, o fariseu não quer Jesus para jantar. O fariseu quer análise. Ele só quer saber quem é esse Jesus mais de perto. Ele quer simplesmente chegar, dar uma olhada nele. Porque na época, quando você convidava alguém para jantar na sua casa, você recebia a pessoa na porta, você lavava os pés dela, seu escravo fazia isso, você dava o beijo, o ósculo santo da pessoa e levava para dentro de casa. Não fez nada disso com Jesus. Jesus chegou, simplesmente entrou, sentou e começou a comer. Aí a Bíblia vai dizer que entra uma mulher de má fama na cidade, não foi convidada, ela tumultua o ambiente, só que o texto é tão tremendo, que Lucas diz que ela entrou e ficou atrás de Jesus. Olha que leitura. Essa mulher está dizendo, se tem um homem na vida que eu posso ficar atrás dele, porque ele vai me proteger dos outros, é esse Jesus. Então ela entra no lugar e procura o único lugar que ela sabe que não vai morrer, atrás de Jesus. E ela fica atrás dele e começa a chorar, molhar os pés dele com as lágrimas e enxugar com os cabelos. E ela tumultua tanto o ambiente, a coisa fica tão tensa, até erótica, perigosa, que os homens começam a ficar reclamando, o clube do Bolinha se levanta, injuriado. Chega para Jesus e fala, o senhor não sabe quem é essa mulher aí não? Complicada, mulher de má fama na cidade. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ô Simão, deixa eu te falar um negocinho aqui. Eu entrei na sua casa, você não colocou água para lavar os meus pés. Desde a hora que eu cheguei, ela não para de lavar os meus pés com as próprias lágrimas, beijá-los e enxugá-los com os cabelos. Quando eu cheguei aqui, você nem me cumprimentou com um beijo. Ela não parou até agora de beijar os meus pés. Ô Simão, sabe o que eu percebi? Na tua ausência de dar, o desejo dela de contribuir. A tua ausência mostrou a presença dela. Ou seja, você não está atrás de mim, mas sumiu. Ela que está atrás apareceu. É Jesus dizendo, eu gosto desse tipo de gente, Simão. Ele não tem a sua etiqueta, ele não tem o seu poder, nem o seu status. Mas ela tem tanto conteúdo que você herda o vento. Ela herda meu nome. Ela vai comigo para a vida. Ela vai comigo para a história. Você fica com pouco, ela com tudo de mim. Deus te chamou aqui para ser agente de soluções. Você crê nisso? Aliás, escute uma coisa, ser agente de soluções no tempo de hoje é uma das soluções que o mundo procura. O mundo está cansado de gente que é especialista em criticar tudo aquilo que nada faz. É aquele indivíduo que ele vem para o congresso e pensa, se fosse eu que estivesse organizando, estava bem melhor. Porque ele é especialista em criticar, e crítica é uma camisa que só serve no outro. Ele sabe, faz de tudo para que dê certo, só que ele fala muito, mas faz pouco. É gente brigando porque quer falar, não porque tem algo a dizer. São os criadores de caso, criadores de problema. Aí Jesus chama a gente para ser criador de solução. É você que chega e diz assim, ó, se eu estou aqui, o pastor não vai ter problema. Se precisar de ajuda, eu estou junto. Eu vou estar aqui hoje porque o Espírito de Deus me chamou para de algum modo edificar famílias aqui. Ó. Qualquer coisa que me chamarem para fazer, eu vou fazer aqui por privilégio, por honra e por graça. Porque o Espírito de Deus está em nós.
Na verdade, eu estava sentado ali, pastor, estava pensando, toda vez que aparecia um flash da igreja aqui, eu estava pensando nisso aqui que eu estava falando, que eu estou falando agora. Alguma pessoa aqui, o Espírito de Deus não mente, pode até pensar, para que investir essa coisa toda em um negócio de criança? Podia ampliar, por exemplo, para o estacionamento, podia fazer uma outra coisa para a festa. Só que o que a igreja está fazendo é perfeito, criando uma geração que não vai herdar o vento. Uma geração que vai ser solução. Uma geração que vai ser solução. É diferente. É que nós temos um problema que vem herdado dos discípulos. Jesus um dia está pregando uma multidão gigantesca, os discípulos começam a olhar no relógio. Sabe quando você fica olhando no relógio? Não vai terminar não essa pregação aí? Jesus está pregando, os discípulos olhando no relógio. De repente o discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui, ó. Tá tarde. Não tem muita coisa ponto para vender hot dog por aqui, cachorro quente, né, kebab, esses negócios não tem por aqui não. Despede o povo para que eles vão pelas cidades e comprem para eles o que comer. Sabe o que Jesus faz? Por que eles estão fazendo isso? Eles já têm resolvido o problema deles. Nós temos aqui para nós 5 pães, 2 peixinhos, a gente reparte para todo mundo, tá beleza. Eles que se virem. É tipo assim, nós somos os teus discípulos, mas a gente já está precavido, a gente tem uma sacolinha da promessa guardada aqui, ó. Eles que vão para o Carrefour. Aí Jesus olha e diz assim, ó, dai-lhe voz de comer. Não quero problema, quero soluções. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você é meu discípulo, nunca deixe a provisão para o outro numa sacolinha só sua. Se é meu discípulo, o que é seu vai vir à tona. Tem que ser celebrado com todo mundo. Vocês vão descer dando soluções e não problemas. Irmão, fala a verdade, o cristianismo não é irritante? Aquilo que você acha que é só seu, tem que dividir. Quando você quer subir, você tem que descer. No dia que você está detonado, Deus manda alguém para você orar, não para orar por você. Não é assim? Se a sua fé não é irritante, não é a fé de Jesus. Por isso que tem muita gente que tem fé em Jesus, mas não a fé de Jesus. A fé de Jesus é insuportável, ela anda com gente que você não gosta. Ela está na mesa da ceia, com um discípulo endemoniado até a medula, doido para vender ele. Aí Jesus disse que ele é o primogênito de muitos irmãos, você esperava o quê? Um monte de Einstein? Não tem! Jesus te chamou aqui hoje não para ser um causador de problemas, mas um solucionador poderoso. E se você fizer isso, uma certeza você tem. Você sai daqui de cabeça erguida. Eu não vou herdar o vento, porque eu aprendi de uma vez por todas a ter raízes. Terceiro conselho, olha que tremendo. Fortaleça as suas raízes. Escute uma coisa, você só herda o vento quando você não tem raízes. Porque aí esse vento vem e te detona, te derruba. Só que é bom tomar cuidado com uma coisa, muita gente passa a vida inteira achando que simplesmente quando o vento passar, ele passa lá longe de mim, não me atinge, mas atinge. Por isso fortaleça suas raízes, quanto mais abraçadas ao solo, melhor. Os gregos têm uma história que eu acho muito interessante na mitologia grega, de Anteu. Anteu era um gigante que era considerado filho da terra, a mãe terra. A terra era a mãe dele, e ele era um gigante. Então toda vez que ele ia lutar com algum oponente, ele nunca saía do chão. Porque estando no chão ele recebia toda a sua força. Só que aí ele ficou sabendo de Hércules, que não era só músculo, Hércules pensava. Então no meio do caminho, para a disputa entre ele e Hércules, Hércules percebeu que todas as vezes que ele lutava, ele só ficava no chão. Então ao primeiro descuido de Anteu, Hércules pegou pelo pescoço e levantou a 1 palmo do chão e ele morreu. Porque já não tinha mais contato com a sua força. Aí os gregos aplicam isso como lição à liderança. Quando você é arrancado do seu chão, perde a sua força e morre. É por isso que nós temos tantos líderes mortos no alto de seus púlpitos, porque perderam o contato com o solo. Não conhecem mais as pessoas, não conversam mais com elas. Eu tenho pavor de chegar numa igreja onde o líder tem o dom da invisibilidade. É um negócio de doido. Um líder, sabe, um líder X-Men. Você não vê ele literalmente aparece no púlpito. Eu não sei se tem algum lugar aqui que desaparece na hora do... Ele simplesmente some, você não vê mais, você não cumprimenta, você aparece. De repente ele aparece, surge, do nada, surge. Eu estive numa igreja onde ele surgiu com ele e a esposa lá no fundo, e aí todo mundo teve que ficar de pé para que o ser e a ser viessem à frente. É um negócio de doido.
Coisa mais linda do mundo é que você está numa igreja, que o líder desce, as crianças vêm correndo, abraça ele, brinca, conversa, beija, ele conversa com a irmã lá do canto, ele conversa com outro irmão, ele sabe o nome das pessoas, ele tem conexões, é o líder que você fala assim, o pastor não veio hoje, não, porque ele está fazendo um velório, coisa que você nunca sonhou na vida, pensa num negócio horrível é fazer velório. E às vezes o pastor tem que fazer velório de gente que ele não conhece, é pior ainda. O cadáver lá, a família dividida, todo mundo brigando, e o pastor lá, olha, porque o Espírito do Senhor, é ruim demais, irmão. Você já parou para agradecer a Deus pela vida do seu pastor? Tem um homem ali, atrás do rótulo pastoral. Você sabia que como igreja, na experiência comunitária, vocês ajudam a fortalecer as raízes dele? Porque atrás de um púlpito a realidade mais forte é a solidão ministerial. Homens que ministram a todo mundo, mas quase nunca são ministrados por ninguém. Homens cuja família é colocada no pedestal da perfeição, não pode falhar porque é a filha do pastor. Eu me lembro que um dia um pastor numa convenção falou assim, irmãos, eu quero propor que nós pastores tiremos um tempo, mesmo de férias. Aí um pastor se levantou e disse, irmão, o diabo não tira férias. Ele falou, eu sei, mas eu não trabalho para ele. Na empresa dele é assim, eu trabalho com Deus. E Deus deixa eu descansar. Não é? Sabe o que Deus está dizendo para você aqui essa manhã? Fortaleça suas raízes, no plural, a sua, a da sua casa, a do seu pastor e a dos irmãos que Deus coloca perto de você. Raízes fortalecidas fazem uma floresta de Deus surgir aqui, ó. E se a floresta de Deus surgir aqui, você não herda o vento, esse vento transita, passeia, brinca pelo lugar, porque aqui ele se sente em casa. Interessante que na nota de estudo desse texto da Bíblia King James, tem uma frase notável, diz assim, ó, herdar o vento é acabar sem nada. Essa é a expressão. Poderíamos traduzir tranquilamente assim, aquele que faz bagunça na casa, na sua casa, vai terminar sem nada, acabar sem nada. Imagina chegar no final da vida, lutar e acabar sem nada. Jorge Luis Borges, um escritor argentino, no final da sua vida lançou um livro com 80 e poucas páginas. No final do livro ele escreve a seguinte frase, eu cometi o maior de todos os pecados, eu não fui feliz. Imagina. Atravessar a vida inteira, chegar no final com a definição de que você não foi feliz, de que você acabou sem nada, de que acabou roendo ossos, acabou herdando o vento, acabou vazio. A sensação que dá é pior, porque nós vivemos numa geração de vitrines. Então, toda pessoa que se olha nas redes sociais, parece que está todo mundo vivendo bem, todo mundo está indo em paz, todo mundo é legal, o filho de todo mundo é tranquilo, as crianças de todo mundo não faz bagunça, é um negócio perfeito, só que não existe. Nós vivemos numa geração que plastificou a mentira, e a mentira plástica, técnica, bem feita, como um quadro, expõe na cara da gente um fracasso humano o tempo todo, só que não nos contam que por trás daquela imagem tem quem tirou a foto, e quem tirou a foto tem problema, tem crise, e acredita naquela mentira para ver se consegue viver com a dor de ser. Aí Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que você não precisa de um monte de seguidor, de amigos que você nunca apertou a mão, você só precisa glorificar a Deus por essa pessoa sentada do seu lado, que te aquece com calor do corpo, e ainda continua dizendo para você aqui hoje, quando você cair, eu conte com a minha oração, eu vou estar aqui, ó, e no dia que eu fraquejar, você me ajuda. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforço. A igreja é lugar de fortalecer raízes. Fortaleça as suas raízes. Olha que interessante, ó, sem raízes na profundidade, não tem frutos no topo. Por isso tome cuidado com gente sem frutos, só folhas. São os chamados figueiras secas do cotidiano. Gente que tem muito folha, mas não tem fruto nenhum. Eu estava lendo um sermão de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e ele pregou sobre as figueiras secas, e eu fiquei imaginando essa cena. Imagina, pastor, essa cena, Spurgeon, naquela época, 5.000 pessoas no tabernáculo metropolitano, sem microfone. Imagina ele pregando e ele dizendo essa frase, ó figueira, quem deras que tu tivesses nascido lá longe da estrada, na encosta de algum monte, longe do olhar de referência do meu Senhor, porque um dia, figueira, meu Senhor teve fome, e ele andando pela estrada da vida, olhou e viu-te na referência das folhas, e sonhou alimentar-se de ti, mas ao aproximares de ti, percebeu que tu não tinhas o que dar. Aí ele para, imagina, vira para a multidão, 5.000 pessoas atônitas e diz, hoje meu Senhor novamente anda por aqui, para perto de ti e pergunta, há em ti, figueira, algum fruto para matar a fome de Deus? Tem alguma coisa em você hoje capaz de matar a fome de Deus? Porque eu acredito que Jesus está aqui hoje. E se Ele está aqui hoje, Ele está perto de você dizendo, tem alguma coisa em você que pode matar a fome de Deus?
E aí você pode dizer: Senhor, eu tenho aqui, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha casa, e a minha casa é o que o Senhor procura para usar nesse tempo, e eu te ofereço tudo, porque o que eu te ofereço eu sei que não vai sair das tuas mãos, e vai ser bênção para a tua glória, vai ser para transformar a história, vai ser para marcar gerações, vai ser para não herdar vento. Cuide bem da sua família, fortaleça as suas raízes. Aliás, olha que interessante, quando é que você fortalece as suas raízes? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Você fortalece as suas raízes, primeiro, quando não negocia os valores familiares. É você deixar muito claro: na minha casa, amor, perdão, justiça, verdade, serão valores essenciais. Eles não vão sair de cena. Na minha casa vai ter isso. Você é capaz de assumir esse desafio aqui essa manhã? Na minha casa vai ter perdão. Minha casa vai ser lugar de amor. Minha casa vai ser lugar da festa dos recomeços. A gente se arrebenta, mas a gente recomeça, porque a graça mora na minha casa, e a graça é a possibilidade de todo recomeço. Na minha casa dá para ser assim. Você crê nisso? Sabe quando é que você fortalece as suas raízes? Quando você aprende a cultivar a memória histórica. É honrar o pai, é honrar a mãe, é dizer: nós estamos aqui hoje porque o Espírito de Deus vem trabalhando com a gente na história. Sabe o que é honrar a memória histórica? É lembrar que nós estamos aqui hoje nesse templo maravilhoso, belíssimo, mas isso não começou agora, tem 20 anos de história. Fazer um minuto aí para você só agradecer a Deus pelos irmãos que vieram lá atrás. Você consegue? Agradeça a Deus por alguns irmãos que nem estão mais aqui, mas eles lutaram para que isso aqui acontecesse. Sabe o que você é hoje? Você é o sonho vivo daqueles irmãos. Tem um monte de irmão que sonhou um dia que essa igreja seria linda, que essa igreja mudaria a história da cidade, que naquele lugar onde só tinha sapo, tinha mato, Deus levantou um sonho, o sonho tomou forma, o sonho ganhou vida, e hoje você é a história viva do sonho de alguém. Eles não podem herdar o vento. Agradeça a Deus hoje por você ser parte de uma história ainda em processo. Eu acho lindo quando Paulo fala para Timóteo: ó Timóteo, eu recebi uma coisa de Deus, passei para você, e você transmite a outros homens idôneos que vão transmitir a outros. É fluxo. O fluxo da graça, passou por mim, passou por você, transmite para alguém, chegou no pastor, chegou em você. Desafio da gente aqui essa manhã é não permitir que o fluxo da graça acabe aqui. Ele tem que atingir outras pessoas, ele tem que mexer com outras famílias, ele tem que atingir outros pais, tem que mexer com outros filhos, ele precisa atingir gente. Ele tem que atingir você. Você fortalece as suas raízes quando você impõe limites. Ou seja, não é a mídia que determina os comportamentos da sua família. Não é a rede social que diz quem você deve ser. Não é o que o padrão, entre aspas, colocado por essa geração, diz a sua casa tem que repetir o tempo todo. Muito pelo contrário, irmãos. O seu padrão é o que traz paz na sua casa. Amém? O problema da sociedade de aparências é esse. A pessoa tem a casa mais linda da rua, mas não lembra qual foi a última vez que almoçou junto com os filhos à mesa. O que adianta você ter aquele colchão que faz massagem na alma se você tem insônia? O que adianta ter 15 carros na garagem se você não sabe dirigir? O que adianta você ter aquela mesa maravilhosa, tão grande, mas você não tem relacionamento? Eu vi uma cena num filme que eu achei engraçado. O cara convidou a menina, toda aquela corte, para convidar a menina para almoçar. Aí quando ele leva ela para a casa dele, para dar aquela coisa nela, aquela sensação nela, ele leva ela para a mesa. Só que a mesa é gigantesca, então ele está sentado aqui na ponta e ela lá na outra ponta. Aí ele quer falar, fica aquela tensão, ele fala assim: me passa o sal. Ela: quê? Passa o sal! E ela joga. Tem muita gente vivendo isso, existencialmente. A casa é linda, é maravilhosa. Aí você pergunta: para que uma casa dessa? Não é porque meus parentes falaram, é para esfregar na cara de fulano. Isso é herdar o vento. Não faz o menor sentido. Às vezes aquele lugarzinho aconchegante, pequeno, que quase não cabe. O sofá tem 3 lugares, a gente bota 6 pessoas. Mas a graça de Deus entra num nível tão grande que a gente se abraça, a gente chora, a gente é feliz, a gente diz: Deus está na casa, a casa é dele, é uma sarça, mas retira a sua sandália e obedeça, porque o lugar que você está é terra santa. Então respeite aquele ambiente, aquele é um lugar de Deus. Deus pode estar na casa grande? Pode, sem problema algum. Mas por que geralmente parece que ele está exatamente na menor? Porque na grande geralmente tem espaço demais e gente de menos. Na menor é o contrário, tem gente demais e onde tem gente, Deus está junto. Deus gosta de gente, é ou não é? Nosso Deus gosta de gente.
tudo lindo, tudo perfeito, ele foi lá e criou o quê? Gente. Ele não criou porque estava triste, como diz uma teologia por aí. Muito pelo contrário. Ele criou porque é tão bom ser ele, que ele queria que a gente partilhasse dele. Então ele fez isso. Deus gosta de gente. Olha que coisa maravilhosa. Você está aqui hoje para ser lembrado que o seu Deus, a quem você adora, gosta de gente. E gente como a gente. Portanto, você não precisa ser um mini anjo nem um demônio completo. Basta ser gente. Quanto mais gente você se torna, mais abraçado pela graça você é. Porque esse Espírito de Deus está aqui amando gente. É gente. Sabe quando é que você fortalece as suas raízes? Quando você cuida das emoções. É transformar a sua casa num jardim de delícias e não num jardim de morte. Eu não sei por que colocam o nome de cemitério de jardim. Já notaram isso? Jardim da paz. Está aí um negócio que eu nunca quero. Você quer um jardim desse? Você já percebeu, não sei aqui em Itaboraí, mas em alguns lugares pelo Brasil afora, ultimamente tem surgido o cemitério de rico. Eu não sei para quê. Qual é a diferença do chão para baixo? É tudo a mesma miséria. Esses dias eu passei com a minha esposa de carro numa estrada, eu vi aquelas luzes de neon, um negócio top. Eu falei, isso aqui é condomínio novo? Aí embaixo, Jardim do Consolo. Falei, bom, tá aí um condomínio que eu não quero, né? É igual colocaram uma nota no jornal que uns ladrões entraram num desses cemitérios e roubaram um monte de estátuas, de coisa que tinha lá. Aí a notinha do jornal, não sei porquê, dizia, nenhum dos moradores reclamou. É óbvio, né? Imagina. Eu queria que você lembrasse de uma coisa aqui hoje. Olha como é importante. Que tipo de jardim você cultiva na sua casa? Um jardim de ódio, um jardim de morte, um jardim de silêncios absurdos, um jardim de ventos herdados, ou um jardim de graça, de flores, de cores, sabores, frutos, sons, porque o vento desse jardim é diferente, ele brinca com as folhas. Qual é o jardim que você está cultivando na sua casa? Você cultiva ele por emoções. É um lugar onde você não precisa gritar o tempo todo, porque seus argumentos são melhores do que o tom da sua voz. É um lugar onde as pessoas entram e saem e encontram alegria. Se na sua casa já aconteceu a seguinte cena, alguém chega na sua casa, não, eu só vim aqui porque aqui eu me sinto em paz, glorifica a Deus. Você não vai herdar o vento, você vai andar com o Espírito do Senhor e é o Espírito da paz, e onde Ele está, Ele já deixou bem claro, quem herda o vento é quem faz bagunça, mas quem anda com Jesus recebe, deixo-vos a minha paz vos dou, essa é a herança. E para terminar, olha que tremendo, você fortalece as suas raízes quando você cultiva a espiritualidade familiar. Uma coisa que sumiu de muitas famílias é o culto familiar, a coisa de estar perto, de cantar um hino juntos, né? De pregar para a própria família. Pensa num negócio difícil, é você pregar assim para seu filho e sua esposa olhando bem na sua cara, sabe exatamente quem você é. Imagina, pensa por um momento como é que é isso, cultivar a espiritualidade familiar. Matthew Henry escreveu que onde você tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar. Porque se Deus tiver um altar, onde você tiver uma tenda, não é mais a sua tenda, ali é o céu. Porque se Deus está ali, Ele celebra tudo. A graça, a paz, a alegria, a virtude, a bênção acontece lá. Quem tem raízes fortes, terá frutos para a eternidade. Você crê nisso? Amém? Fica de pé, por favor. Escute uma coisa, a nossa casa precisa ser o primeiro território da nossa generosidade. Que o melhor de nós, escute o que eu vou dizer, que o melhor de nós seja dado primeiro àqueles que suportam o pior de nós, todos os dias. É que a gente vive numa sociedade muito esquisita, irmão. Nós somos treinados para dar o melhor de nós para quem é de fora. Para quem que a gente coloca a melhor roupa? Para quem é de fora e fica rindo da gente, falando, é brega, é ou não é? Para quem que a gente usa o melhor perfume que a gente tem? Para visitar alguém e falar, dor de cabeça, perfume daquela irmã, é ou não é? A gente vai fazer aquele jantar top. Faz para quem? Para alguém que vem de fora e sai reclamando da comida da gente. Você viu só um pouquinho, chega de sal. Aí o dia inteiro em casa serve qualquer coisa. É o contrário, irmão. Ofereça o melhor para quem suporta o seu pior. Todo dia. A melhor coisa. Sabe, pega a digníssima que você está aí do lado e leva para jantar no melhor restaurante. O melhor restaurante não significa o mais caro da cidade. Tem gente que acha que é o mais caro. Às vezes não é. Às vezes é aquela coisinha na esquina que não tem nada, mas é tremendo, que o sabor é bom. É ou não é? Até porque o seu melhor não precisa ser o melhor do irmão que tem mais dinheiro na igreja. Às vezes esse melhor do irmão é fruto da inveja, de gente que herda o vento. O seu melhor é aquilo que faz os da sua casa se sentirem bem. Agora escute uma coisa que eu vou dizer a você. Se você está cuidando da sua família, tem cuidado dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, você tem dado o melhor de si, e mesmo assim está tudo dando errado, e você dizendo, Senhor, o pastor está pregando aí que se a gente cuidar bem do nosso caráter, da nossa casa, não vamos herdar o vento.
Eu fiz tudo isso, Senhor, e olha como acabou. Deus só tem uma palavra para você aqui hoje: ainda não acabou. E Deus te trouxe aqui hoje para lembrar disso. Você está em processo, e o Espírito de Deus está trabalhando na sua casa. Você crê nisso? Abraça aí o seu familiar, chega perto dele aí, família, amigo e tal. Eu quero orar com vocês. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por estarmos aqui hoje celebrando o Teu nome, Pai. Obrigado por estar diante de homens e mulheres que não vão herdar o vento. Porque eles estão aqui, Pai, porque Te amam. Porque se esforçam para que o mundo saiba que eles são uma geração Tua. Eu quero Te apresentar, Pai, não apenas os que estão aqui, mas lá na Igreja Kids. Porque lá tem uma geração que não vai herdar o vento. São meninos e meninas que o Senhor já está preparando para esse tempo. Para que essa cidade seja transformada por uma igreja séria, que honra a Tua palavra. Não queremos os ventos de doutrina, os ventos de contradições, as tempestades, não, Pai. O único vento legítimo que pode soprar aqui é o do Teu Espírito. Porque ele vem para aplacar a fúria da alma. Ele vem para tirar a angústia. Ele vem como refrigério no meio do caos. Fortalece esse homem, essa mulher e esses filhos. Eles não vão herdar o vento, Pai. Eles vão herdar a Tua paz. E a Tua graça estará neles. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.